Foi dado e a gente vai entender um pouco mais sobre o avançar desse conflito com a doutora em Relações Internacionais e professora do IBMEC, Karina Calandrin. Obrigada, professora, por estar aqui. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. A gente está vendo alguns sinais contraditórios, né, ao longo desses últimos dias, agora com essa reunião de emergência na Casa Branca, onde Trump saiu do G7 para fazer essa reunião chamada de muito importante, né, pela porta-voz. No seu entender, qual que é o tamanho da chance de Trump embarcar nesse plano de Netanyahu? Eu acho que a chance não é muito grande. Isso porque há uma disputa interna nos Estados Unidos para que ele não entre na guerra, apesar de terem aqueles que são a favor, é claro. Vamos lembrar que na campanha eleitoral do ano passado, um grande mote da campanha era o desengajamento dos Estados Unidos na Ucrânia. A população americana via como um gasto de dinheiro desnecessário, não era uma guerra que envolvia os Estados Unidos diretamente, e como a questão econômica dos Estados Unidos era muito forte na campanha, a melhora do padrão de vida, né, e a ideia, né, do Make America Great Again, né, e America First, então os Estados Unidos em primeiro lugar, retornar à grandiosidade econômica dos Estados Unidos, desengajar desses conflitos externos era um aspecto muito importante. Então não faria sentido agora os Estados Unidos entrarem nessa guerra, que novamente não é uma guerra que não estou atacando diretamente os Estados Unidos, não é uma guerra que os Estados Unidos estão sendo diretamente chamados. Então seria muito contraditório com a campanha que levou à vitória de Donald Trump. Então, para o seu eleitorado, isso não seria bem visto. É isso que os aliados de Donald Trump têm pressionado para que ele não participe. De outro lado, ele tem uma relação próxima com Netanyahu, Israel é um aliado importante no Oriente Médio, o Irã é um inimigo, então por isso que tem ainda figuras que dizem que os Estados Unidos têm que participar. Por isso essa posição um tanto errática. Quando a gente olha também para a escalada, né? A gente está vendo Israel sinalizando que essa ofensiva pode durar semanas. Se isso for verdade, o que significa do ponto de vista da capacidade militar, tanto israelense quanto iraniana? O Irã tem condições de resistir ou já tem demonstrado algum tipo de inclinação, né, para também se pensar num cessar-fogo? O Irã, ele tem os mísseis balísticos, né, que são a principal ferramenta que ele tem utilizado, assim como os drones. Dos mísseis balísticos, somando os dois ataques que aconteceram no ano passado, estima-se que eles têm por volta um pouco menos de agora, né, considerando 5 dias, um pouco menos de 2.000 mísseis balísticos. Então, pensando numa ofensiva de semanas, né, eles também não vão esgotar totalmente esses mísseis balísticos, tem uma perda quando há o lançamento, né? Então não são todos que conseguem ser lançados, há uma perda no lançamento. Então, eles têm uma força aí limitada, né? Considerando que a guerra está sendo travada basicamente com mísseis e ataques aéreos. Né? Aí Israel tem usado ataques aéreos e o Irã tem usado mísseis e drones. Então, o Irã já tem sinalizado, né? Isso foi colocado na mídia internacional, principalmente ontem, que o Irã estaria disposto a retornar à mesa de negociação com os Estados Unidos sobre o acordo nuclear. Isso demonstra que o Irã talvez se sinta mais ameaçado que Israel. Israel não demonstra vontade de recuar nesse momento, o que também é preocupante. A população civil não está satisfeita, que está sendo mais atacada com os mísseis iranianos, não está satisfeita com essa posição do governo israelense, mas ontem Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, fez um pronunciamento, uma coletiva gravada, em que disse que estão a caminho da vitória. Então, demonstra que Israel não pretende parar agora. Já o Irã demonstrou que estaria disposto a negociações com os Estados Unidos. Uhum. E o quanto isso mostra essa habilidade de Netanyahu a conduzir a política também interna, né, mas também o seu fortalecimento no poder dentro de Israel? Esse é um aspecto muito importante. Ele tem utilizado esses confrontos externos com inimigos que vão além do Hamas, né, porque temos que lembrar que já tem uma guerra em Gaza em curso desde 2023, mas ele tem utilizado esses inimigos internos como o Hezbollah no ano passado, o próprio Irã 2 vezes, que tiveram 2 ataques no ano passado, e agora nesse engajamento bem maior,
como formas de unir a população em torno de um inimigo comum. Porque a guerra em Gaza tem dividido muito opiniões em Israel. Na verdade, dividido não é uma palavra boa. A maior parte da população israelense já está contra a guerra em Gaza, já não vê mais os objetivos sendo atingidos com a guerra em Gaza. Então, uma outra ofensiva com um inimigo que é visto como catalisador das forças, como é o caso do Irã, isso aumentaria a sua popularidade. Isso aconteceu na guerra do Hezbollah, com o Hezbollah no ano passado. Ele conseguiu subir um pouco a popularidade dele, mas não foi duradouro. Depois, a popularidade caiu novamente. Então, é possível que se veja isso agora, ainda mais que os alvos do Irã têm sido majoritariamente a população civil israelense. Isso é algo que nunca foi visto antes por essa população. Esses ataques com mísseis, diretamente mísseis muito mais fortes do que os foguetes do Hamas. Uhum. Então, isso para ele não será positivo no médio e longo prazo. Uhum. Queria consultá-la, né, sobre um trecho de um artigo que eu li hoje no The Economist, que está aqui no Estadão de hoje, falando sobre como também essa questão política muito peculiar a Trump poderia ou não influenciar essa decisão. Porque ele fala que se a luta demonstrar, né, que Israel tem força, nesse contexto o país poderia precisar da ajuda dos Estados Unidos para desferir esse golpe decisivo aí nas instalações nucleares profundamente, né, que estão enterradas do Irã. Mas, para Israel, os próximos dias poderão ser decisivos, porque se manter essa aura de sucesso, poderia conseguir atrair Donald Trump para a guerra. Mas, se o ritmo dos danos a essas instalações abrandar e o número de vítimas aumentar, o presidente americano poderia, então, pressionar para que a guerra termine antes de Israel ter alcançado seus objetivos. E aí um cessar-fogo precipitado poderia deixar o Irã com um grande incentivo para restaurar rapidamente seu programa nuclear, ou seja, pioraria o cenário que já estava ruim antes do início dessa guerra. Queria te perguntar sobre essa possibilidade de Trump dar esse ultimato ao Irã para esse acordo de abandonar o plano de enriquecimento de urânio, sendo que na mesa também a gente tem um Israel que não é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Sim, para os Estados Unidos, como eu sinalizei, né, a questão de adentrar essa guerra tem que ser para um golpe final mesmo, não para um engajamento muito longo. Sim. Então, sim, depende dessas vitórias israelenses, depende dessa aura de sucesso na operação, para que os Estados Unidos entrem para um golpe final e aí finalizar com o regime do Ayatollah, que ele seja derrotado nessa frente. Então, as duas coisas teriam que ser concomitantes, tanto o ataque contra as bases de usinas, quanto também a derrubada do poder. Isso, eu vejo dessa maneira. Tá. Tem que ser concomitante e os Estados Unidos entrariam só para o checkmate. Uhum. Não seria uma operação de larga escala americana. Isso eu acho que não, eu não vejo como acontecendo neste momento. Pode mudar o cenário, mas neste momento eu acho que não. Então, isso mudaria o cenário no Oriente Médio, claro, e para os Estados Unidos seria importante porque o Irã é o maior inimigo dos Estados Unidos no Oriente Médio e inimigo de outros aliados dos Estados Unidos, como é o caso de Israel e como é o caso da Arábia Saudita. Uhum. Então, para os Estados Unidos seria uma vitória importante. Mas eu concordo com essa análise que você citou. Só se Israel continuar com essa vitória. Caso contrário, se for pressionado um acordo, também concordo que, na verdade, seria o que falta para o Irã atingir a bomba atômica. Seria, na verdade, acelerar esse processo do período anterior a essa guerra atual. Uhum. Muito bem. A gente ouviu a doutora em Relações Internacionais e professora da IBMEC, Karina Calandrin, dando para a gente esse panorama, né, do que está acontecendo. A gente está acompanhando esse fronte aí, nesse 5º dia de batalha, mas muita coisa política e de planejamento sendo tratada também no dia de hoje, terça-feira. Professora, muito obrigada pela entrevista, um bom dia. Muito obrigada, bom dia.